Olá, meninos e meninas, continuando aonde nós paramos. Nós falamos na aula anterior da multiplicação com números naturais e agora a gente vai falar da divisão com número natural. O primeiro número, que é o maior, é denominado dividendo e o outro número, que é menor, é o divisor. O resultado da divisão é chamado de quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente, obteremos o dividendo. O que ele está dizendo, que o texto está dizendo, que se multiplicarmos o divisor pelo quociente, seria uma prova real para sabermos se a conta que nós fizemos está correta. Ali são os elementos da divisão. O número 20 é o dividendo, o número 2 é o divisor, o número 10 é o quociente e o 0 é o resto. Quando o resto é 0, nós dizemos que é uma divisão exata. Tá? Aí temos ali relações essenciais numa divisão de números naturais. Numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. Ou seja, sempre o número ali onde está o 2 vai ser menor do que o local que está o 20. Um exemplo ali, 35 dividido por 7 é igual a 5. E aí o que eu falei da prova real, se nós fizermos 5 vezes 7, vai ser 35. Que é o que está escrito ali embaixo. 35 é igual a 5 vezes 7. Então, para ter certeza de que o resultado de uma conta está correto, é só multiplicar o quociente pelo divisor. Se o resultado desta conta for igual ao dividendo, da conta de divisão confirma que ela está correta. Esse processo pode ser aplicado em todas as operações, que é o que a gente chama na matemática de prova real. Propriedades da divisão com números naturais. Fechamento. Esta propriedade não é satisfeita pela divisão, pois, por exemplo, 1 dividido por 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, essa propriedade de fechamento, ela não se aplica para a divisão. Fechamento seria todo número natural multiplicado pelo número natural, vai ser o resultado um número natural. Tá? Nesse caso da divisão, eu não posso afirmar que todo natural dividido por outro natural vai ter como resultado natural, porque 1 dividido por 2 não é um número natural. A propriedade associativa. Essa propriedade não é satisfeita, pois 15 dividido por 5 dividido por 3 é diferente de 3 dividido por 5 dividido por 15, por exemplo. Então, a associativa também não é uma propriedade para a divisão, somente para a multiplicação. Existência de elemento neutro. Esta propriedade também não é satisfeita, pois, por exemplo, 2 dividido por 1 é 2, mas 1 dividido por 2 não pertence aos naturais. Então, o 1 não é elemento neutro na divisão, ele é apenas elemento neutro para a multiplicação. Comutativa. Esta propriedade também não é satisfeita, pois, por exemplo, 2 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 2. Então, as propriedades que a gente utiliza na multiplicação não valem para a divisão, ok? Agora, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente não só na vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós.
Assim como a adição possui sua operação inversa, que é a subtração, a multiplicação também possui a sua operação inversa, que é a divisão. Aí tem aqui um textozinho que a gente pode ler, tá? Não é obrigatório, mas ele fala da decomposição em fatores primos por divisões sucessivas. Tá? Depois, mais para frente, que a gente vai falar disso. Tem no livro de vocês. Partes ou elementos da divisão. Nós falamos disso lá no início. Tá? Aqui ele mostra só com as letras. Lá a gente falou com números. Era o 20, o 2, o 10 e o 0. Aqui ele utiliza a letra para poder facilitar aí a interpretação e mostrar que isso vale sempre. Um dos métodos que facilita a compreensão do algoritmo da divisão é o chamado método da chave. A chave que a gente chama é esse Lzinho aí que é colocado para armar a conta de dividir. A gente chama de chave. Vamos primeiro entender a nomenclatura desse método. Para isso, suponha que dividiremos um número n por um número d. Então, n é o dividendo e d é o divisor. O q é o quociente e o r o resto. Exemplo, na divisão de 30 por 4, utilizando o método da chave, temos 30 como dividendo, 4 como divisor, 7 como quociente e 2 como resto. Aqui a gente vê o primeiro exemplo de uma conta não exata, onde o resto não é zero. Por quê? 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. Então, vão sobrar ali ainda 2. Por isso que o resto é 2. O método da chave nos diz que o dividendo, se dividirmos o número 30 pelo número 4, não encontramos uma divisão exata. Veja como o resto é 2. Ou seja, ao dividirmos 30 por 4, temos 7 partes inteiras e mais 2 de resto. Dizemos que uma divisão exata quando o resto é igual a 0. Agora a gente vai dar uma olhada aqui na divisão passo a passo. Para realizar uma divisão de um número n por um número d, basta aplicar o algoritmo da divisão. Inicialmente, temos que imaginar um número de vezes de d para resultar em n, ou que chegue o mais próximo possível de n. Caso encontre um número que o resultado seja igual a n, a divisão pode ser realizada. Caso o número encontrado não seja igual a n, temos que subtrair n desse resultado. Veja os exemplos a seguir. Exemplo 1. Vamos dividir o 60 por 5. Passo 1. Primeiramente, armar a divisão utilizando o método de chaves. Está aí do lado. Passo 2. Agora temos que descobrir o número que multiplicado por 5 seja igual ou chegue mais próximo de 60. Dos critérios de divisibilidade, sabemos que o número terminado em 0, eles são divisíveis por 5. Assim, 60 dividido por 5 é igual a 12. 12 vezes 5, 60. 60 menos 60, 0. Terminandos em 0 são divisíveis por 100. Chegamos à conclusão de que o resto da divisão é o número 0, ou seja, a divisão foi finalizada e é exata. Proponho aí para fazer do livro de vocês as páginas 138, 139, 140 e 141, módulo 3. Muito obrigado a todos, boa aula e até a próxima.